Vamos começar cantando Daniela Mercury? Não, não, não. Não me abandone. Não me desespere. Porque eu não posso ficar. Eu sou muito apaixonada pela Daniela Mercury. Muito mesmo, assim. Muito. Tem uma história. Inclusive, Daniela, se estiver ouvindo a gente, um beijo pra você. E vai ser bom começar com uma música dela, esse episódio. Esse episódio tem música. Cintia Cruz, eu começou com uma energia tão grande que, porra, Daniela Mercury. Depois você ficou quietinha, falando de Daniela quietinha. Porque este episódio é sobre abandono, entendeu? Daniela Mercury sabe o que é ser abandonada? Não sabemos, que ninguém quer ficar longe daquela mulher, todo mundo quer ficar Ninguém abandona perto Daniela dela, Mercury. né? Não. Então, assim, a música é uma coisa, a Daniela é outra. Então, assim, Daniela, mas é abandono, entendeu? Aqui, ó, cima, baixo. Que a pessoa Daniela Mercury já deve ter sentido isso, já deve. Agora, a Daniela Mercury que a gente vê no mundo não foi nunca abandonada, porque ninguém abandona a Daniela Mercury. É isso. A pessoa que começou a carreira fazendo performance usando só uma luva, entendeu? Sabe? Ela não tá nem aí ser abandonada, né? É isso, pessoal. Olá, seja bem-vindo ao Corajosamente. Eu sou a Cintia Cruz e tô aqui com o Bruno De Mauro. Olá, ouvinte do Corajosamente. E olá, Cintia Cruz, pessoa maravilhosa. Obrigada, Bruno. E aí, vamos falar de abandono hoje? Vamos. Então, o tema é sobre abandono. Não é simplesmente abandono, né? O que é exatamente o tema de hoje do Corajosamente? É se em algum momento a gente vai deixar de ter medo de ser abandonado. Mas você tá pressupondo que eu tenho medo de ser abandonado? Sim, porque eu te conheço, você escuta a gente já faz um tempo e a gente conhece o nosso povo, entendeu? Então, assim, abandono, sim, é uma coisa que de um jeito ou de outro deve estar presente aí na sua vida. E a gente quer levantar com vocês cenários em relação a, e se esse medo não existisse, como seria a minha vida? O que eu faria? Você tá falando que ele existe, deixa eu pensar sobre ele, então é nesse lugar que eu quero cutucar. E se você, ouvinte, acha que não tem medo de ser abandonado, que, eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém, que quer ir embora, vai embora, fica aqui e ouve, vamos ver se isso aí é verdade mesmo, vamos? E se você tá pensando em, não quero mais ouvir esse episódio, vou... Não, 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 não me abandone. Fica no episódio, eu nunca te pedi nada. Vamos lá. Vou dar o meu contexto aqui do tema, tá? Já tem aí um tempo que eu tenho percebido aqui na clínica com os pacientes o quanto esse medo de ser abandonado, né? Ser deixado de lado, ser abandonado pelos amigos, pelos parceiros, enfim, ser isolado no trabalho, tudo isso, faz com que ele se force, né? Tenha que se adequar ao meio que ele tá, de alguma maneira. Mas muitas vezes, para se adequar, ele se distancia muito de quem ele é de verdade. Então, chega uma hora que ele se vê fazendo atividades, tendo conversas, indo a lugares que, assim, não tem nada a ver, não faz o menor sentido. Mas esse medo, né, de ser abandonado, de perder esse contexto social, ele é tão grande que a pessoa se afasta de quem ela é para não perder esse contexto social que é tão importante. Isso gera um nível de sofrimento assim tão grande, porque na psicologia a gente sabe, né, que quanto mais você vai se compartimentalizando, né, ou seja, você vai montando pedacinhos de quem você vai separando quem você é para caber naqueles contextos, né? Então, assim, no trabalho eu mostro só 20% de quem eu sou. Na vida pessoal eu mostro 30%. Aqui eu só mostro, e assim, não é os 20% do trabalho, não são os mesmos 30% da vida pessoal, são coisas diferentes. Então, você vai colocando em compartimentos pedacinhos de quem você é e você nunca consegue ser por inteiro nas suas relações. E isso é muito adoecedor, né? A pessoa adoece muito quando ela tem que ficar passeando por esses lugares, assim, e se vigiando, sabe? Então eu tô com o Bruno. O que o Bruno espera de mim? O que não sei o quê? Então eu tenho que ser essa pessoa aqui com o Bruno. Mas com o Rafael eu tenho que ser de outro jeito e tal, não sei o quê. Você falar isso é muito legal porque a gente fala de um local onde a gente percebe, na maioria das vezes, não em todas as vezes, né? Porque
O ser humano não é tão perfeito assim ainda, apesar da gente achar que é. Mas não é. Mas o quanto é. Eu lembro da maior parte da minha vida ser completamente não consciente dessas mudanças de comportamentos que eu tinha e por que essas mudanças de comportamento aconteciam. Eu percebia que em ambientes eu me sentia muito mais livre e me comportava muito mais, entre aspas, parecido com quem eu achava que eu era. Em outros ambientes eu me comportava de formas diferentes. Eu acho que o trabalho e a vida pessoal é o maior exemplo disso, de conseguir ver a diferença, né? De quem a gente é no trabalho e de quem a gente é fora do trabalho. Mas de que ainda assim isso não era consciente para mim. E eu traduzo como as máscaras que a gente usa, né, na vida. A máscara que eu uso no trabalho, a máscara que eu uso na minha relação amorosa, na máscara que eu uso com a relação com os meus amigos. E eu acho que o provocar de quem a gente ser sem máscara nenhuma é algo de que, meu Deus, quem a gente é realmente sem máscara nenhuma, né? O que a gente gosta e o que a gente não gosta sem nenhuma máscara. Mas esse sentimento, eu acho que me foi, sei lá, até 20 e poucos anos, eu não tinha ainda essa tradução na vida de que eu me comportava diferente em ambientes diferentes. Claro que eu me comportava diferente, só que eu não conseguia ver isso acontecendo. E eu lembro de quando começar a ver, eu não conseguia entender também o que eu estava vendo, né? De que por que eu me comporto assim aqui, por que eu me comporto assim lá. E aí uma parte é onde a gente pensa, porque a Cintia Cruz é um amigo que sempre me ouve, ela tá sempre ali ouvindo, então eu sei que com ela eu posso ser mais autêntico. Mas ainda assim eu não sou autêntico totalmente, porque será que eu for autêntico de verdade, ela não vai me abandonar? E aí entrava sempre será que se eu for realmente eu mesmo, ela não vai me abandonar? E esse medo de abandonar, Cintia Cruz, tenho que dizer que aquela festa de aniversário em que você foi convidada foi uma das primeiras festas de aniversário que eu convidei as pessoas A do sem o karaokê? medo do karaokê, Nossa, foi exatamente. maravilhoso. É. Maravilhosa. Sem eu sentir o medo. Por que eu não fazia festa de aniversário anteriormente? Porque eu tinha medo de que as pessoas não fossem aparecer e fosse confirmar o meu medo de que eu não tinha amigos, ou entre aspas, que os meus amigos iam me abandonar, porque não iriam na minha festa de aniversário. E aquela festa foi uma das primeiras, se não a primeira, em que eu convidei as pessoas gostosas, as pessoas apareceram, algumas não puderam ir, tudo bem, eu continuo. Leque, você não foi na minha festa de aniversário, nunca vou esquecer. Poxa, Vou chamar Leque, por, foi né, tão. por Nossa, foi nome. tão legal. Amo você, continue te amando. Isso aqui Tirei não é pra nota confrontar. máxima, lembrando Tirou, aqui, tá? No tirou. karaokê cantando. Não lembro. Tirou com Can- sua irmã Ju Cruz, né? Sim, é Não vamos verdade. esquecer. Mas enfim, Parceria e tal. infelizmente o ouvinte não foi nessa festa. Talvez acontecerá uma outra festa com ouvintes de karaokê. Por que não? Por que não fazer uma Por que festa com não? karaokê? Exatamente. É. Mas enfim, e eu lembro desse sentimento ser muito presente na minha vida, que era justamente o medo de fazer festa de aniversário e as pessoas não fossem e confirmassem o meu medo de ser abandonado. E esse medo vinha, talvez porque o meu pai tinha ido embora quando minha mãe estava grávida e abandonou a gente e eu nunca conheci meu pai. Talvez venha por isso. Mas não só Talvez. por isso, né? Mas também porque como a gente é quem não tem medo sei lá, algumas inseguranças que acontecem Não, mas a, esse a, medo do aniversário é presente em muitas pessoas, viu? É uma Uhum. coisa assim que eu já ouvi muitas pessoas falando. Também não sabia, eu achava que era só eu que sentia Não, isso, não, quando eu já. sentia, né? Mas o como é isso por exemplo, na minha relação, eu penso às vezes, mas e se a minha parceira for embora? E é tipo, por que eu tô pensando isso? Não tem nada acontecendo. É só isso, a sua cabeça vai pra coisas e vai, e é isso. E tipo, e como dá, sei lá, se ela morrer ou se acontecer alguma coisa assim, mas é isso, como causa essa tristeza automática, né? Do você pensar nisso. Que é não pensa no elefante rosa. E aí você pensa no Você elefante pensa. rosa, não tem como não pensar. Mas como é esse sentimento que é uma prisão, sem eu saber que eu estava numa prisão, de não saber que eu me comportava diferente. E eu lembro de como eu comecei a perceber isso, porque eu percebi que eu estava num local, e aí eu estava me comportando, e eu percebi que eu não estava me comportando como eu mesmo, eu estava me comportando como aquele local exigia que eu me comportasse. E aí eu lembro de ficar em silêncio, eu lembro até de falar com o meu terapeuta sobre isso, de tipo, eu fiquei quieto, eu não conseguia falar, eu não queria falar, eu não me sentia confortável. E foi uma parte disso, de foi realmente me ajustar a entender quem eu era e como eu me comportaria, como eu seria ali. E, enfim, falei bastante, como sempre. Nossa, mandou muito bem. Mais do que a metáfora da máscara, eu gosto da metáfora do castelo. Eu uso lá com os meus pacientes, eu acho que eu já falei aqui outras vezes, mas eu acho que fica bem simbólico e bem claro, assim, para as pessoas que é. A gente nasce ali e tal, enfim, com um castelo completo, né? Lindo, grande, cheio de aposentos e tal.
Mas aí, você deixa uma pessoa entrar e ela fala assim, nossa, mas essa sala é meio estranha, meio feia, né? Aí você fala, ai, mas você acha? É, eu acho, não sei o quê. Você vai e fecha aquela sala, fala, ai, não vou mais entrar aqui, né? Aí vem uma outra pessoa e fala, ai, mas esse banheiro, não sei, tá meio esquisito, meio escuro, né? Aí você fecha. Aí você fecha. E aí você vai fechando essas portas, né? E até que chega uma hora que você só tem lá a torre do castelo. Que você foi subindo, subindo, fechando, 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 ficou só ali aquele pedacinho, né? E aí, muitas vezes, quem vê de fora, vê aquele castelão bonito, vê você lá na torre dando tchauzinho, fala assim: nossa, o Bruno, caralho, olha esse castelo. Meu Deus, que legal, né? E tal. Mas a pessoa não sabe que por dentro você só usa a torre. Você ignora todo o resto, porque todo o resto você acha feio, você acha errado, você acha que não tá legal e tal. Então, assim, quando a gente olha de fora o castelo de alguém e vê a pessoa lá na torre dando tchauzinho, a gente não sabe quantas portas estão trancadas ali, o quanto ela usa aquele castelo, né? Porque o que a gente mostra é muitas vezes é muito diferente do que tá dentro. E para quem tem um castelo inteiro, morar numa torrezinha é muito triste, né? Você ficar tão apertado ali e tal. E eu gosto de dar esse exemplo porque muitas vezes a gente olha de fora e a gente vê a potência de castelo que a pessoa tem, né? Tipo, você fala, nossa, mas meu Deus, você é um castelão desse, você. Ai, não, não, mas a torre é melhor, é mais segura, não sei o quê. Mas você tem todo o. Não, mas é feio, tá velho, tá não sei o que lá, tá nananá, tá nananá. Então você voltar pra olhar pra esses cômodos, entre aspas, do seu castelo e falar, sim, essa sala é cafona, mas é a minha sala, eu gosto de coisa cafona, eu gosto de não sei o quê. É isso. Ah, mas esse banheiro é, pois é, eu gosto assim e tal, que se você não gosta, precisa ficar aqui no banheiro, vai lá pra sala. Esse processo é muito complicado, porque é isso, vai ter gente que não vai querer ficar nesse castelo. Mas, por outro lado, né, quem fica e curte, e gosta, e te dá ideias de como, né, tipo, melhorar, ficar mais legal e tal. Então, eu amo essa metáfora do castelo, porque a gente tem um castelão, porque a gente tem, né, muita potência, muita possibilidade e tal, mas você pode estar vivendo lá na torre apertadinho e é isso, assim, por achar que, né, as pessoas não vão gostar do que tem aí dentro. Essa metáfora é muito boa e me faz pensar nesse sentimento de como realmente é, como a gente começa a desbravar esse local do tipo, você vai se mostrar. Quando a gente conhece pessoas novas, né, que a gente vai se. Vamos se pegar nesse exemplo, você conhecer alguém novo, e aí se você for num date, é o pior, é o local que mais dá pra ver o quanto que a gente se comporta de um jeito completamente estranho. Eu odeio date justamente por causa disso, de como ainda é um local em que eu me habito num local de, tipo, é um robozinho ali, sabe? Tipo, Vestibular do afeto, né? exato, Vestibular do vestibular afeto. do afeto. Meu Deus do céu, exato. Vestibular do afeto é um date. Mas como é conhecer uma pessoa nova e o. Hoje já não tanto, né? Mas o como é isso? Tipo, você se mostra e você. Como assim? Eu me mostrei, a pessoa não foi embora? Mas isso aqui que eu tenho é feio, ou isso aqui que eu tenho as pessoas não gostam, isso aqui. E aí a pessoa vai ficando, e a pessoa não vai indo embora. Cintia Cruz é um exemplo desse, por exemplo, de você falar merda, de você, de você falar muita coisa. Aí ao invés de você pensar que ela vai embora, não, você sabe que aquilo vai potencializar a loucura que existe dentro dela, e ela vai vir com algo mais do que o que você acabou de falar. E aí você vai. Cuidado, você fala, nossa, você é muito bizarra, né? Tipo, mas eu também sou. Aí, então tá bom. Exato. Mas esse sentimento de que a pessoa não foi embora, de que a pessoa não vai embora, sabe? E seja em relação, seja em amizade. Eu acho que, inclusive, é um sentimento que entre pais e filhos falta isso, esse medo de que a pessoa vai embora. Eu sinto que o desrespeito que alguns filhos têm, inclusive vou levantar a minha mão aqui, que eu tinha com a minha mãe, era muito por causa dessa relação em que a mãe não vai embora. Então não É, importa a merda que você vai falar pra mãe, a mãe não vai embora. E eu acho que as relações de amigo e de namoro é mais saudável, porque justamente se porque você tem o falar isso risco. aqui, a pessoa vai embora. Enfim, fugindo um pouco aqui dessa parte. Mas o como é
E eu lembro de uma parte amorosa, eu acho que pra mim foram coisas que foram caindo aos poucos, assim, eu consigo ver isso acontecendo, sabe? Eu tive muita dificuldade de criar relações de amizade, de qualquer tipo de relação. Eu não sabia que eu tinha essa dificuldade, de que eu não conseguia me aprofundar nas minhas relações. Eu tinha medo de confiar nas pessoas, tinha medo de ser eu mesmo, porque as pessoas iam embora se eu fosse eu mesmo, por causa de N motivos, mas tinha medo também de confiar de que essa pessoa não usaria aquilo contra mim, enfim, etc, né? Um pacote que vem ali. Mas eu lembro disso acontecendo e de eu aprendendo de que, essa pessoa é minha amiga. Cintia Cruz é minha amiga. Ou seja, se eu ligar pra ela chorando porque eu preciso de colo, ela vai me dar colo. E se eu fizer isso toda semana por um ano, ela vai me dar colo toda semana por um ano. Ela vai me perguntar por que tá acontecendo que você tá se comportando dessa maneira? Vai, mas não quer dizer que ela vai embora. Só quer dizer de que ela vai me cobrar. Não é, ela não tá ali só pra me ouvir, ela também tá ali pra me auxiliar a crescer e a continuar. E eu vi isso acontecendo em relações de amizade, e eu acho que na relação amorosa foi a que mais me deu medo. Porque na relação amorosa eu lembro justamente qual foi a relação que isso aconteceu pela primeira vez, de me permitir ser eu mesmo, que era, numa tradução que eu tive no momento, era permitir a pessoa entrar num local dentro de mim, que era, vamos usar o exemplo do castelo, que era o alçapão do castelo ali, sabe? O subsolo do castelo, que era, O tá, porão, o tem porão. o porão. Tem essa sala aqui um pouco bagunçada, que eu já deixei pessoas entrar, então você entra, tá tudo bem. Mas o porão não era pra qualquer pessoa. O porão era justamente aquilo. Puta merda, se você entrar nesse porão e você cagar, vai dar uma merda tão grande aqui dentro. E eu lembro de conseguir sentir de que isso estava sendo passado, sabe? De que eu estava deixando essa pessoa entrar dentro desse porão. E eu lembro que eu já estava tão pronto naquele momento para deixar a pessoa entrar, que quando a pessoa entrou, foi tipo assim: "Ah, era só isso? A pessoa tá aqui e tá tudo bem? Não tá esse medo todo que eu tinha. Ela tá olhando o porão e ela não tá falando nada, ela não foi embora, não me bloqueou no WhatsApp ainda, nada disso aconteceu". E é tipo, todo esse medo, todo esse exame, todo esse negócio, era só deixar entrar. Agora meu porão tá arreganhado, ó. Pode vir, que inclusive o Corajosamente já tem vários pedaços desse porão aqui pro mundo todo. É, gente, vocês sabem Inclusive, que o Corajosamente, né, enfim, ele é bem um pedação do nosso castelo aqui, ó. É, é. Mas a gente fala só aqui entre a gente, né? Não, não é pra né, qualquer um, né? só eu e Não é pra você, qualquer um. exatamente. Inclusive pro ouvinte que tá aqui também não é pra qualquer um, né? Porque o ouvinte do Corajosamente não é qualquer pessoa, né? Que aguenta das provocações que também fazemos. Mas como foi importante deixar. Não, eu tô falando do deixar a pessoa entrar no porão, né? Mas na verdade é o me mostrar e ser eu nessa relação, porque eu sinto o quanto isso desmembrou partes de mim, que inclusive as minhas relações de amizade foram mais profundas por justamente deixar uma pessoa entrar num local profundo, onde eu tinha medo, e porque essa pessoa entrou, esse medo diminuiu. Não vou dizer que foi completamente embora ainda, mas ele diminuiu, e agora muito mais pessoas visitam esses locais dentro de mim, que são locais em que, sim, ainda me dá medo de ser abandonado. Medo, porque eu sei que algumas pessoas novas vão entrar nesse local e não vão estar aqui. E essa pessoa que não vai estar aqui não é uma pessoa para estar mesmo, porque essa pessoa não tem espaço para mim. Ela não tem espaço para ouvir quem eu sou, ela não tem espaço para estar perto de mim, como eu sou. E não quer dizer que eu sou grosseiro ou coisa assim. Somente foi para um lugar bom, agora eu vou ficar quieto, por favor, diga que a sua cara está maravilhosa. Não, porque eu pensei o seguinte, também tem uma coisa, né, Bruno? Tem gente que não quer saber do nosso porão e que Uhum, deixa isso claro. Então, sim. assim, sabe, a pessoa tem acesso a você, vai, a sua sala de estar lá do, sei lá, do castelo, né? E parece que ela faz questão de ficar ali, tipo, né? Então, assim, nossa, essa sala é linda, adorei, quero ficar aqui. Tipo assim, não quero saber do seu porão. Não quero me aprofundar, né? Por outro lado, já tem pessoas, amigos, e, enfim, que você percebe que a pessoa fala assim: ah, Bruno, muito legal, né? Assim, mas eu sei que castelo não é só sala bonita, lustre, não sei o que tal. E aí? Né? Que tem de feio aqui? Que não tá legal? Que precisa arrumar? Me conta, quero saber mais, porque lá no meu castelo, nossa, meu porão é um caos. Aí você, né? E essa, é,
Eu acho que também isso gera dor, né? Em algumas pessoas. Que é, elas têm muita dificuldade de deixar alguém entrar. E aí, quando a pessoa entra, a pessoa só quer ficar no bonito. É, isso dói também. Porque você fala, puta, é isso, ela não quer saber, então eu não vou contar. E ela, né, assim, ela não quer essa minha parte. Então, realmente deve ser um negócio muito feio que, né, assim, não vou mostrar pra ninguém. E essas amizades que são. Não só as amizades, porque isso acontece em relacionamento também, assim, amoroso, né? Mas assim, né, essas parcerias em que a pessoa não quer o lado feio do outro, ela também existe muito. E eu acho que reforça ainda mais esse medo do abandono. Então, olha que louco, né? Você consegue trazer alguém pra perto, você consegue deixar a pessoa entrar e tal, mas aí parece que a pessoa tá deixando claro que realmente, se você me mostrar o lado feio, não sei se eu vou ficar. Então, aí você fala, ai, meu Deus, e agora, né? Esse é o mundo que eu vivo, não adianta, eu vou ter que ficar assim. Já era, ninguém, vou esconder pra sempre esse lado feio e pronto, né? Fica lá E, isolado. e também tem um lado que a gente às vezes se acostuma tanto a se relacionar com pessoas que não querem ver o lado feio, e digo isso já desde pequeno, né? De que a gente cria uma força em que a gente não mostra o lado feio, né? Que a gente não mostra o lado fraco, o lado com medo. A gente se mostra sempre forte o tempo todo, sempre resolvendo o tempo todo e como são essas relações, né? Porque eu me sinto que eu era assim também. Eu mostrava força o tempo todo. Porque a minha mãe era uma pessoa forte o tempo todo. Ela resolvia o que tinha que resolver. E ela mostrava o lado também fraco e chorava e tudo mais. Mas isso não ficava em mim. O que ficava em mim era a força, de que eu tenho que ser forte. Resolutividade dela, né? Exato. E não culpo ela, né? Não digo que isso era um problema. Eu digo que eu aprendi a ser forte e eu mostrava para as pessoas forças. E eu também buscava nas pessoas forças, porque era como eu aprendi que relações são. Relações é se relacionar com pessoas fortes. E nem foi tanto assim, né? Já falei sobre relacionamento aqui, não vou entrar nesse outro ponto de relações, de como eu buscava e tudo mais, mas o como é, pra mim, mostrar essa força e como era de me mostrar forte o tempo todo. E não. Até tem um exemplo aqui que eu trouxe já anteriormente sobre pedir colo. E eu lembro como foi pra mim começar a pedir colo e me mostrar assim, né? De mostrar esse lado em que eu não precisava ser forte o tempo todo. Isso criava muito mais conexão nas pessoas. Quando eu mostrava esse lado que eu tinha medo, as pessoas na verdade se sentiam mais conectadas comigo, ao invés de eu só Uhum. mostrar força. Porque quando eu mostrava força o tempo todo, eu também mostrava de que era como se tivesse tudo bem comigo. Mas não era só isso. Eu sinto que a gente também percebe quando as pessoas estão sendo fortes o tempo todo. Porque cadê? É o que você falou ali, cadê a bagunça do seu castelo? Cadê o cômodo bagunçado? Tá tudo bonitinho aqui, isso não é real. Cadê? Vamos quebrar uma parede aqui e achar. Você já deve ter construído uma parede, nem importa, não tem mais. Falo da minha experiência própria. Vamos ter que quebrar essa parede para achar esse local que não é bonito assim. Porque isso que é ser humano, né? Essa coisa em que nós temos esse medo. E esse medo, justamente para mim, era eu me mostrar fraqueza, eu tinha medo que a pessoa fosse embora. Eu tinha medo de que realmente a minha amizade ou a minha relação amorosa fosse terminar. Fosse. Até no trabalho, né? No trabalho, como a gente pensa, que tem que sempre resolver tudo. Eu lembro, eu tinha uma pessoa que eu gerenciava, e eu lembro numa one-on-one com essa pessoa, ele falou: Eu gosto, porque você tá numa reunião e você não sabe, você diz que você não sabe. E que você vai pesquisar, mas você não. Tipo, eu já tive em reuniões em que pessoas sabem tudo. Tipo, como assim você sabe tudo? Não tem como saber tudo. Tem coisas que você não sabe. E tá tudo bem você não saber. E a gente sente que não tá certo, sabe? Tem alguma coisa errada. Não tá Você certo se- isso aqui. você sente que aquele fundo é falso, né? Não, é Exato, só como é um o verde, tecido né? É. pintado, né? Não é uma prateleira de livro, é só que é um negócio. Inclusive, o fundo de Cintia é verdadeiro. E o meu também aqui. Ouvinte, tenho que te confessar que a minha planta é falsa. É uma planta de plástico, que é metade Mas tá verdadeira, metade plástico. belíssima. Mas Tá sempre belíssima. belíssima, né? Tá Porque. sempre maravilhosa. Que é uma decoração maravilhosa aqui, ó. Olha só, você ouvindo. Tenho planta verdadeira na cozinha. Mas essa aqui, ela tá sempre perfeita porque ela não é real. Ela tá sempre perfeita porque ela não é real. Ela não vai me abandonar também. Inclusive, vai durar Mas tá 500 vendo? anos. Mas aí o quê? O Bruno conta, entendeu? Ele não vai Conta. fazer você acreditar que ele é um super jardineiro e mesmo num verão escaldante, né? A bicha tá aí plena. Você que já Enfim. ouviu trocentos episódios, faz 50 episódios que a planta tá aqui e não mudou, não cresceu, não diminuiu, não faltou água, tá sempre perfeito.
Lindo. E aí, pensando nas coisas que a gente já falou sobre a gente aqui no podcast, né? Eu acho que eu já falei em algum episódio que os meus amigos reclamam que eu nunca tenho problema, que eu nunca não sei o quê, né? Enfim. E eu acho que eu já falei aqui também que eu gosto. É isso, assim, quando eu tô com uma sala bagunçada na minha, né, na minha mente e tal, eu não gosto de levar a pessoa quando tá tudo bagunçado. Eu gosto de começar a arrumar sozinha. Esse é meu processo, entendeu? Eu gosto de entrar lá, entender um pouco, dar uma organizada mínima, já sabe? E depois levar a pessoa pra me ajudar ali. Às vezes eu já entendi um pouco como que tem que resolver e tal, e só quero, né, uma segunda opinião, ouvir, não sei o quê. Mas esse é o meu processo, assim. Eu acho que talvez antes eu nem levasse mesmo, né? Eu tentava dar conta sozinha e tudo isso. Talvez não, era assim. Hoje em dia funciona desse jeito. Talvez eu vá evoluir em algum momento que eu vou conseguir, quando eu estiver, né, no auge do desespero e da confusão, já falar com alguém. Não sei, porque eu não sei também. Eu acho que não tem uma regra para isso, né? Mas hoje eu sinto assim, já que a gente tá na metáfora do castelo, né? Eu prefiro primeiro eu sozinha olhar para aquilo, tentar entender e tal, e depois trazer uma ideia de outras pessoas, né? Ouvir outras pessoas. Mas isso não é por medo do abandono, né? É só porque você funciona Não, melhor assim, né? eu acho que é o meu processo mesmo. Eu acho que até para eu conseguir também falar do que eu tô sentindo, porque que aquilo tá me doendo, eu preciso digerir. E como eu tenho escrito muito mais agora, né, terapeuticamente falando, eu acho que essas coisas têm que se organizado ainda mais fácil, assim. Tá mais rápido de arrumar. Então, quando eu vou reclamar, falar com alguém, eu acho que eu já tenho isso bem mais organizado. Você teve algum momento assim, hoje, você acha que sei lá, de 0 a 100%, qual que é a sua porcentagem de medo de ser abandonado? O quão o seu castelo aí tá, quantas portas abertas ele tem? Eu quero responder essa pergunta e trazer uma coisa que veio na minha mente enquanto você falava ali, que é um desafio pro ouvinte também e para você, Cintia Cruz, mas vou responder essa pergunta e continuar no meu pensamento. Na maior parte das. Eu vou voltar um degrau aqui. Eu sinto que hoje, quando o medo vem, eu até anotei aqui quando a gente tinha falado sobre esse tema antes da gente gravar, que é o que eu sinto do medo do abandono é quando eu sinto medo de ser eu mesmo, porque alguém vai abandonar ou porque alguém não vai gostar, eu me digo, e digo mesmo, eu sou capaz de amar e sou capaz de encontrar pessoas que me amam, porque eu sou amável. E Ai, isso Bruno, me. me deu até vontade de É, chorar. e isso me reforça que é isso. Tipo, se eu for nesse local aqui e ninguém gostar de mim, não tem problema. Porque talvez seja um local em que ninguém vai gostar de mim mesmo. Mas eu sou capaz de ser eu mesmo e de encontrar pessoas que gostam de mim por eu ser eu mesmo. E você sempre vem nessa lista, e outras pessoas também vêm nessa lista, de que essas pessoas aqui, que são pessoas fodásticas, me amam e gostam de mim por quem eu sou. E o mundo, talvez, não. Mas eu vou encontrar pessoas que vão. Então, indo direto à sua pergunta, quando eu sinto esse medo de ser eu mesmo, alguma coisa assim, eu me lembro dessa frase, mas tem uma outra coisa também que me é importante, que é eu descobri que eu preciso dizer o que eu sinto, porque se eu não digo, me consome. Então não é só sobre ter medo, é sobre entender que aquilo me consome e aquilo me diminui. E eu vou dar um exemplo, eu fui num evento aqui e eu senti que tinha alguma coisa que eu não estava gostando nesse evento, sabe? E era com pessoas legais, com pessoas importantes e tudo mais, e eu sentia que era uma coisa minha. E aí eu entendi o que estava acontecendo. E quando eu entendi o que estava acontecendo, eu pensei, putz, se eu falar isso aqui vai ser grosseiro, isso aqui vai ofender as pessoas e tudo mais. E aí, mas eu senti que eu senti não, isso já é com muitos anos de descobrir que se tem algo que eu preciso dizer pra alguém, eu preciso dizer. E não quer dizer que eu vou dizer de uma forma grosseira, mas Sim, eu mas preciso encontrar vai uma ter um jeito maneira, de dizer, é, você vai ter que eu achar um preciso jeito. encontrar, eu vou encontrar um jeito de dizer
Porque quando eu digo, aquilo me potencializa e aquilo me mantém sendo eu mesmo. Mas quando eu não digo, é tipo, eu não disse uma vez aqui, aí já começa a criar esses outros locais em que eu não vou dizendo. E aí eu vou entrando nesse local triste e fechado, porque eu vou internalizando, e aí eu preciso começar a dizer. Quando eu começo a dizer, eu começo a me abrir de novo e começo a ser mais eu mesmo. Então eu já entendi isso. E não quer dizer que eu vou dizer tudo o tempo todo, porque tem coisas também que eu não preciso dizer. Mas eu tento encontrar maneiras de dizer e de pôr pra fora e de expressar o que eu sinto, e não quer dizer que esteja certo, porque isso me potencializa e isso me mantém sendo eu mesmo e me sentindo menos medo de ser abandonado e menos inseguro. Então, é uma coisa em que eu já descobri que se eu não for eu mesmo, isso me diminui e faz eu ser menos eu consecutivamente. Isso vai diminuindo o eu. E quando eu sou mais eu vou sentindo isso mais potente, aí eu vou sendo mais eu mesmo. Até o momento em que talvez eu diga algo e penso, tá bom, isso aqui foi demais, talvez eu preciso dar um nível abaixo, porque já entrou no nível em que talvez a polícia tenha que ser envolvida pelas coisas que a gente diz e a gente não pode ser sempre o tempo todo assim de dizer loucura. Mas não com grosseria, né? Isso é uma brincadeira. Mas, agora entrando no que eu queria dizer, que é o que eu queria te perguntar, Cintia Cruz, e perguntar ao ouvinte, que eu vou trazer um tópico aqui, que eu acho que é o que as pessoas têm mais medo de ser abandonado, que é se a gente for falar de sexualidade, de desejos sexuais, de fantasias sexuais, sejam com os nossos parceiros, seja com o nosso amigo. No ambiente de trabalho, por favor, não traga esse tópico, não precisa falar de sexo no trabalho. Isso é assédio sexual, então você não precisa trazer esse tópico no trabalho. Mas fora do trabalho, o quanto que isso também não é algo em que as pessoas têm medo de ser a gente mesmo, de não ser abandonado, de realmente pôr pra fora fantasias Ser sexuais, né? julgado, ser enquadrado Exato. em alguma coisa, né? Mas aí você tá perguntando pra mim pessoalmente, né? Sim, Pergunto pro tipo, ouvinte e, inclusive, o que você quiser compartilhar aqui na internet, né? Porque também existe isso. Porque isso é tão profundo e é um profundo da sociedade ser muito forte nessa parte. Eu acho que isso é uma coisa da sociedade que é muito mais profunda ainda também. Falar sobre sexo e falar sobre fantasias e desejos e coisas que talvez passam pela nossa mente. Não quer nem dizer que a gente quer fazer, mas que passam. Porque vem num local mais julgatório, assim, né? Tanto de nós mesmos conosco, quanto dos nossos parceiros, quanto amigos e tudo mais, né? ó, como mulher, né? Eu não acho que sexo é um tema tabu entre as mulheres. Eu acho que vai sempre aparecer, pelo menos aqui, né? Vamos lá, tô falando da minha bolha, né? Isso vai aparecer. Em algum momento vai aparecer essa conversa e tal. Então, assim, só que sexo não ser um tema tabu não quer dizer que as mulheres estão falando a verdade. Entende? Então, e, e acho que isso foi uma coisa que eu vivi muito. Eu acho que. E depois com a idade, com a experiência de vida e tal, a gente vai percebendo. É isso, assim, tipo, sei lá. Todas as suas amigas da, sei lá o quê, da faculdade, do colégio ali, dos últimos anos do colégio e tal, transam com os namorados e é muito legal. Você, com medo do abandono, vai falar que o seu sexo também é muito legal e tal, não sei o quê, mas na verdade você fala, meu Deus, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Todas as suas amigas já fizeram 1000 estripulias, não sei o que lá, você não, mas aí você, sei lá. Então, eu acho que tem de novo a coisa do grupo e tal, né? Assim, a gente não é um. Eu acho que não é um tema que não aparece, aparece bastante, mas nem sempre aparece de um jeito verdadeiro. E eu acho que com o tempo eu aprendi sim a falar honestamente sobre isso, mas escolhendo melhor os lugares que eu falo. Justamente por causa do julgamento, do preconceito, sei lá, assim, tipo, de um lugar de segurança mesmo, né? Assim, eu sou psicóloga, eu trabalho com empresas, não sei, tem coisas que, tem lugares que eu acho que vou ser julgada mesmo e tal, e eu não quero, entendeu? Mas não é, acho que não. Eu trabalhei muito na terapia e tal, pra esses lugares das fantasias, do desejo e tal, não tá num lugar de vergonha, de. Tanto que eu acho que eu não tenho. Hoje em dia, principalmente, eu não tenho nenhum amigo, amiga, que é aquela pessoa do ai, credo, sabe? Tipo assim.
Ai, porque, sei lá, eu tenho vontade de fazer tal coisa, ou uma amiga minha fez tal coisa, a pessoa, ai, credo. Não tenho, assim, eu acho que eu nem me vinculo com pessoas assim, pelo contrário, né? Os meus amigos são muito, não, como assim? Não, me fala mais. Nossa, nem sei se eu teria, sabe? Vamos pensar sobre isso, não sei o quê. E é muito melhor. Assim, se você tá me ouvindo e você tem amigos que quando o assunto é sexo, o ai credo, ai que nojo, ai que não sei o que lá, tá presente nessa conversa, sinto muito. Fico triste por você, de verdade. Meu coraçãozinho fica apertado, porque assim, é muito triste esse tipo de gente, tá bom? É isso que eu queria dizer. Você disse uma É, coisa que. é muito triste. É muito triste. Você disse muitas coisas que são importantes, né? Mas eu acho que isso também é uma coisa aqui que é importante, que é essa. O deixar. O ser capaz de entender o que dizer e o que não dizer, dependendo do ambiente, né? Como eu falei no trabalho, você não precisa falar de sexo. Como você disse aqui na internet. Talvez a gente ainda não precise falar de sexo tão abertamente ainda, por causa de N motivos. Mas o quanto é importante a gente saber justamente que é nas nossas relações de amizade, nas nossas relações amorosas, a gente precisa entender o que a gente gosta e o que a gente não gosta para conversar com o outro. E claro que talvez exista um julgamento, principalmente num alguém que você está se relacionando há pouco tempo, talvez você não tenha conversado sobre tanta coisa ainda, né? Não são tantos anos assim juntos. Mas o como é importante a gente se abrir e como que eu sinto que a maior parte dos meus amigos que tem dificuldade em se abrir com os parceiros ou parceiras é justamente por causa desse medo nesse local do julgamento do sexo e de como isso provoca realmente um medo, sei lá, por exemplo, o gozar em alguém. O quanto tem pessoas que não querem nem tocar e sentem nojo. E tipo, mas qual é o nojo do gozo? Da onde vem isso, sabe? Do que é isso? A gente tá falando nem sobre engolir, é sobre na pele, sobre no corpo e tudo mais, porque são secreções. A boca é muito mais poluente e muito mais contaminada do que um gozo ou uma secreção vaginal ou alguma coisa assim. Mas falei vaginal, que bonito. E, Nossa, como ele tá contido, meu Deus. enfim, eu acho que isso eu acho que é um ponto mais fácil de se trazer aqui, onde pessoas ainda têm vergonha e relações e tudo mais, quanto ainda existe esse pudor, né, nessa parte, e não quer dizer que não seja real, mas o quanto é realmente isso, será que se você for você mesmo, nas suas amizades ou no seu relacionamento amoroso, como que você não vai poder ser você mesmo sexualmente, falando sobre sexo, dizendo as coisas que você tem vontade, dizendo as coisas que você não tem vontade também? E o quanto isso é importante para a gente justamente se abrir e o quanto isso é esse medo de realmente ser abandonado, né? Porque se você for você mesmo, seu parceiro ou sua parceira vai embora, por que isso? Por que esse sentimento? E Como. se a gente for pensar na metáfora do castelo, na minha visão, assim, a portinha, né? A porta do sexo no castelo é tipo assim, o salão de festas. Então, você vai fechar o Tem salão vários de andares, inclusive. festas, né? Do seu castelo. É sério, essa parte que você vai. Ah, o banheirinho, não sei o que, tá lá, tá aberto. Agora, o salão de festa, não tá? Que triste. Não tá, não O tá. meu salão de Tem que festa tem vários explorar. andares no castelo ali, tem subsolo e tem terraço também. Olha! Ai, que demais. É, então, eu acho que respondendo a sua pergunta é isso. E sobre, assim, eu acho que essa coisa de perder o medo do abandono, ou de diminuir e tal, eu acho que depois, né, que eu me separei, né, assim, terminei um relacionamento de 12 anos, que eu deixei uma vida pra trás, assim, né, porque não é só o relacionamento, é a rotina, é tudo que envolvia ali aquela vida, eu acho que ali eu virou uma chavinha, assim, em relação ao abandono, sabe? Porque eu não sei se dá pra comparar, porque meus pais estão vivos ainda, né? Meus irmãos e tal, mas assim, eu acho que quando alguém morre, a vida que você tinha com a pessoa vai embora, mas o resto continua ali, né? Assim, agora, quando você se separa.
Você perde a pessoa, a vida. Então, são lutos diferentes, né? Mas assim, eu acho que. Nossa, eu não sei. Eu acho que, sei lá, depois da morte, uma separação é um negócio que, sabe, na escala ali do, sei lá. Então, depois disso, eu acho que eu fiquei mais. Porque é isso, eu perdi muita coisa, eu perdi muitos amigos, muitas pessoas, né, assim, se afastaram, muitas se aproximaram. Então, eu acho que eu entendi que, sei lá, sabe? Ai, quer ir embora, vai. Foda-se. Ai, porque, ai, tá bom. Ai, então tá. Ai, então tá bom. Então tá, vai lá. É. Ai, que fria. Não é, gente, não é isso. É que quando você reconstrói sua vida do zero e repensa, eu acho que você começa a dar menos peso pra certas coisas, assim, né? Então, tipo, eu sou muito feliz no meu relacionamento hoje. Mas sei lá, se amanhã ele acorda e fala, ah, não sei, me apaixonei por outra pessoa, né? Não quer dizer que eu não vou sofrer, mas eu acho que esse desespero de querer manter a pessoa a qualquer custo, isso, tipo, não, ela vai embora, eu vou sofrer, eu tenho um monte de gente que me ama que vai estar comigo, sabe? Eu vou ficar sem chão por um tempo, mas eu sei que isso vai passar, entende? Eu já passei por isso e muito menos preparada do que eu sou hoje, entendeu? Sabe, esse medo que você trouxe esse tópico, né, desse abandono é algo que eu passei. Eu tive uma relação em que a gente conversou muito sobre isso, né? E eu lembro de conversar com essa pessoa que era justamente. Pra essa pessoa era algo novo, esse sentimento nesse local em que eu vou dizer aqui. Que era de falar pra pessoa que a gente pode ir embora a qualquer momento que a gente quiser. A gente não depende um do outro. Eu não preciso de você, você não precisa de mim, eu não dependo de você, você não depende de mim. E você vai sobreviver sem mim, eu vou sobreviver sem você. E era no local de que justamente que era, a gente escolhe estar um com o outro. E como isso é bonito, de que a gente não precisa um do outro pra nada, porque a gente pode conseguir isso no mundo com outras pessoas, seja amor, seja prazer, seja o que for. A gente pode conseguir com outras pessoas. Talvez demore, mas a gente consegue, como a gente já teve anteriormente. Ou talvez não teve ainda, mas a gente vai ter. Mas a gente escolhe estar um com o outro. E isso é mais forte do que ter uma dependência, do que ter medo, do que. Não é. Somos dois adultos, maduros, independentes, que a gente escolhe estar um com o outro. E isso tem uma força muito maior do que fosse o medo de perder o outro. Porque a escolha do querer estar é muito mais forte do que o medo de perder, porque a outra pessoa pode te abandonar e por isso você não vai se comportar como é, ou seja lá o medo que acontecer. E como essa conversa, pra mim que era algo em que eu entendia que era normal, e pra essa pessoa não era tanto assim, me trouxe num local de reflexão que foi muito importante, de que justamente, pra mim, é muito mais bonito de pensar de que a gente tá junto porque a gente quer, não porque a gente precisa, ou porque a gente tem alguma dependência, ou porque tem qualquer coisa. Não, a gente escolhe estar um com o outro. Isso é de um valor imensurável. Que é como você disse, o seu relacionamento, você tá feliz, você gosta e tudo mais, mas se acontecer de uma pessoa querer ir embora, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar, talvez continuar tudo mais, mas é isso, somos adultos independentes. E que beleza e que felicidade que é dois adultos, ou mais, talvez seja um trisal, talvez seja mais de três pessoas, escolherem estarem juntos e viverem juntos. E tá tudo bem. E como isso, para mim, é muito mais forte, muito mais bonito a certeza de que a pessoa tá comigo porque ela quer. E não de porque eu manipulo ela emocionalmente, ou porque ela me manipula emocionalmente, ou seja lá o que for. É pela escolha consciente e independente. Eu tinha um amigo que sempre falava que onde há medo não há amor. Eu acho que é bíblica essa frase, não sei de onde que é. Ele sempre fala, né? Ah, onde tem medo não tem amor, onde tem medo não tem amor. E eu concordo, assim, eu acho que, tipo, sei lá, a gente tem, claro que a gente, como você falou, né? Você tem medo de que as pessoas que você ama, que elas morram, que elas adoeçam, que alguma coisa aconteça, né? Assim, que não tá no controle de vocês. Mas você tá o tempo inteiro com medo do outro te deixar, do outro não gostar, do outro não sei o que lá, do outro te julgar, sabe? Não casa amor e medo. Tipo, ai, vou contar pro Bruno, ai, não, mas tô com medo porque ele vai achar que eu sou uma louca, chata, não sei o quê. Sabe, Uhum. não combina assim, né? Eu acho que quando a gente esse lugar de amor, ele é um lugar tão de confiança, né? Assim,
Porque pra mim, medo e confiança, eles são opostos, né? Então, o amor, ele é o lugar da confiança, ele é o lugar que, quando você tá despencando, é ali que você vai segurar, entendeu? Não é tipo, ai, será que eu posso segurar aqui? É ali que você vai sem nem pensar, né? Porque você confia de olho fechado naquilo. Como eu tô falando aqui, né? Tipo, se a vida me der uma chacoalhada de novo, né? Assim, se eu me separar, não sei o quê, é óbvio que eu vou cair, que eu vou rolar a montanha abaixo, me ralar inteira, mas eu confio que eu vou conseguir ir me segurando em quem eu amo. Tipo, isso eu não posso duvidar disso, entende? É isso. E não quer dizer que em algum momento a gente duvide, em algum momento a gente não sinta medo, porque sim, tem coisas que eu quero falar com a minha parceira que às vezes eu fico com medo. E eu fico com medo porque eu fico com medo de ofender a pessoa, eu fico com medo de falar alguma coisa grosseira e eu vou descobrir como falar de uma forma mais amigável possível, né? Porque a gente, em relações, não tá pra jogar as coisas na cara um do outro, a gente tá na relação pra construir uma vida, pra crescer junto, pra crescer individualmente e enfim, e continuar. E o medo é presente. Acontece, né? Não todo dia, por favor. Todo dia não pode ser. Não pode ser presente todo dia. Só de vez em quando. Mas sabe que uma coisa que a gente tava falando, eu não lembro se foi antes da gente começar a gravar ou se foi durante, mas eu vou trazer então. Que era da gente tava falando sobre ambientes em que os nossos amigos frequentam, ou locais de coisas assim, que a gente tava falando de como isso é. De que talvez se a gente se comporte de uma maneira diferente, ou não. Vou dar o exemplo que eu tenho aqui. Por exemplo, eu comecei a surfar com um grupo de amigos. E esse grupo de amigos são amigos muito profundos pra mim, muito pessoais e tudo mais. E aí a gente ia todo mês. Uma vez por mês a gente ia pra essa cidade surfar. Pegava o carro e ia. E ficava lá o fim de semana. E aí depois de um tempo eu comecei a perceber que eu não gostava mais de surfar. E se você ouvinte surfa, tudo bem, não me julgue. Eu não gostava mais de surfar. Continuo te amando, ouvinte, Exato. mas é isso, né? Mas aí essa viagem era gostosa. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir e eu não surfava, eu ficava nadando no mar. E eles ficavam surfando. E aí depois a gente ia comer, a gente ia beber e tudo mais. E eu estava lá na viagem. Então, eu queria participar, mas eu não queria surfar, porque eu não aguentava mais. Era cansativo, era frio, a água era gelada, o inverno, meu Deus do céu, pra que surfar no inverno? Mas eu continuava indo, porque, ou seja, eu me adaptei ao ambiente porque eu quero estar com esse povo, eu gosto deles, não me senti excluído de forma alguma. Quando eles falavam de surf, ou eu tinha visto, ou talvez eu estivesse gravando, porque eu acabava até gravando eles enquanto eles falavam, então tinha até mais amor por mim. Ame mais o Bruno, porque ele vai gravar a gente vai conseguir mostrar pros outros. Os Mas o melhores como era. vídeos, as melhores ondas. Exato, como era isso, justamente de que era. Eu não precisei continuar me forçando a algo que eu não gostava. Eu consegui, nesse ambiente, me adaptar e conseguir continuar no grupo, sabe? Continuar, quer dizer, a amizade não ia acabar, né? Se a gente parasse de surfar, a gente também era amigo fora do surf. Mas o surf eram viagens legais, eram viagens divertidas, que eu queria estar presente. E como foi pra mim importante também entender isso e dizer pra eles, falar, não, eu não quero mais surfar, eu vou ficar com a prancha na água, olhando o oceano, mas eu não vou surfar, porque eu não aguento ficar remando nessa água que me cansa. Ou vou ficar só na areia, porque tava muito frio na época, no inverno e tudo mais. Mas o como é isso? Tipo as minhas amigas aventureiras que adoram uma trilha, uma cachoeira bizarra no meio do nada, com um monte de aranha perigosa por perto e cobras caindo da cachoeira e tal. E ainda assim, o quê? Vou, né? Vai tendo certeza que elas sabem que você não quer estar lá, né? Porque é Não, elas importante também. sabem. É importante. Deixar bem claro, não, porque eu deixo bem claro, né? Eu vou os 3 quilômetros de trilha até chegar na cachoeira reclamando e tal, e é 5 pessoas tendo que estar segurando a minha mão e me ajuda, e eu o tempo inteiro falando, aquilo não é uma sucuri? Elas, não, sim, já só uma poça de água, não tem nem relação, entendeu? Não é que eu, mas eu, né, o drama ali e tal, enfim, é isso, mas o que eu E posso fazer, né? um outro ponto que nós tínhamos falado também, que era sobre amizades, que entra nesse do surf, né? Que são amizades de ambientes específicos. Por exemplo, se os amigos fossem só do surf, possivelmente, se eu não fosse, eu não teria essa amizade. E eu sinto que isso aconteceu de uma certa forma, e talvez fuja um pouco da gente ser a gente mesmo, né? Mas eu ser eu mesmo significa que eu não uso redes sociais, por exemplo, mais. E não usar redes sociais significa que sim, infelizmente, alguns amigos eu não tenho mais tanto contato, porque a gente tinha contato mandando meme um para o outro, né? E de uma forma eu sinto falta deles, mas eu tenho, como eu disse, eu tenho
a capacidade de amar e ser amado pelas pessoas. E se em momentos os meus amigos do Instagram, por exemplo, não estão mais tão presentes ali, eu tenho outros amigos que estão presentes, ou até mais presentes, porque eu uso menos a rede social. E como é essa coisa, né, de que a gente... E eu sabia que uma parte de mim tinha medo justamente de não usar o Instagram, e às vezes sente falta de usar o Instagram ou outras redes sociais, mas principalmente o Instagram, porque tem relações de amizades ali que eu gosto, continuam meus amigos, mas a gente não se fala mais porque essa pessoa não manda mensagem no WhatsApp ou não tem meme Sim, pra ficar mantendo a relação, né? assim, vocês estão com inveja do Bruno, gente, porque ele é uma pessoa longe, que, enfim, tá longe das redes sociais, né? Eu tenho um pouco. Até porque também vira e mexe, tem algum meme que eu queria mandar pra ele, não consigo, mas eu falo, olha que alívio, ele não vai ter que, né, enfim. Porque a gente também esquece que esse meio em que a gente tá se compartimentalizando também engloba a rede social, as plataformas, o que você mostra, que parte você mostra, o que você quer mostrar. Então, assim, lá é o lugar que mais te força a ser compartimentalizado e que você esquece que as outras pessoas também estão mostrando só um pedacinho, né? Então, assim, a rede social é você olhar a pessoa de fora do castelo e ela lá na torre, entendeu? Isso é a rede social. É você. Não, não, mas tem gente que se abre, que não sei o quê. Ainda assim, é um quartinho que você tá vendo do todo que aquela pessoa é. E a gente nunca lembra quando se compare, quando se força e tal. E eu tava até. Esse assunto apareceu em algumas sessões de pacientes e tal, que é essa coisa do se ver obrigada a fazer certas viagens porque todo mundo ao seu redor fez, sabe? Carnaval não sei aonde, não sei o que, ano novo tem que ser em tal lugar, a festa tal você não pode perder. É, o tipo de esporte que você pratica, os restaurantes que você vai, então como assim você não foi no Datatá aqui, sabe? É, e tem meios que isso é muito forte. Assim, que é isso, você não foi, você não vai ter assunto, se você não. E aí você gosta de restaurante badalado? Você quer passar o ano novo no, da praia hypada, aqui, lotada de gente, tipo, né? Às vezes a pessoa nem para pra pensar e tá lá gastando uma fortuna, fazendo um negócio que nem queria tanto. Mas tem 25 fotos maravilhosas que ela vai postar TBT durante 6 meses. 6 anos, né? 6 meses. Tem uns TBT do. O TBT não tem data de validade. TBT É de. verdade. Cê- 10 anos depois ela, nossa, 10 anos atrás eu tava lá em Caraíba. Vai, Exatamente. essas fotos vão render pra sempre. E a vida vivendo aquela experiência? Vai ter, continuar tendo experiências boas? E não quer dizer que aquela experiência foi boa, né? Porque, se falar disso do castelo de fora, eu nunca vou esquecer. Eu lembro de ver um vídeo no Instagram de uma pessoa que eu seguia. A pessoa tava passando por um detox de redes sociais e tudo mais. Aí fez um vídeo que ela fez uma experiência assim, raspou a cabeça e fez um negócio. Aí tinha 3 câmeras diferentes, eram 3 ângulos diferentes gravando aquilo. E como é que você está fazendo algo para mostrar que você não usa redes sociais? Você está com 3 câmeras diferentes, Uma gravando super três produção. ângulos diferentes. Você editou o vídeo, tem áudio no fundo de música. Meu Deus, é tipo uma super produção. Se você não tá. O detox de redes sociais significa que você não vai usar rede social e você não vai. Porque o pior da rede social não é só você estar na rede social, é você estar vivendo a sua vida pensando, isso aqui eu vou postar, isso aqui eu vou gravar assim, não ficou bom, vou gravar de novo. E é isso que é uma das coisas mais difíceis, que é você ter 3 câmeras diferentes gravando uma experiência que você está dizendo que é fora da rede social, para postar aquilo na rede social. E tipo, não, porque você está pensando na rede social, você está fazendo aquela experiência para postar, para compartilhar para os outros. Essa não é a sua vida, é uma vida do castelo, como a Cintia... Esse exemplo maravilhoso, Cintia Cruz do Castelo. Mas enfim, tem o meu Você, próprio sentimento de raiva das redes sociais, então você vamos lembra falar. de um filme? Eu acho que é com a Demi Moore. Ai, quem que era o cara? Lembro de Que vários eles filmes com a Demi são. Moore, maravilhosos. Mas é assim, eles são uma família de. Eu não sei se eles são atores, mas na verdade, assim, eles são contratados por empresas, então eles simulam ser uma família feliz. Então é o casal, um filho e uma filha meio adolescente, que na verdade nem são adolescentes, tipo, sei lá, já tem 22, né? Mas fingem ser adolescentes. E aí eles mudam para uma casa
Aí a casa, ela é toda patrocinada. Então, assim, a mesa, a cozinha perfeita, tudo perfeito. A roupa de ginástica da mulher. Aí eles vão, tipo assim, o clube de tênis, a academia, o colégio. E aí, tipo, sei lá, a menina é super bonita, o menino é super bonito, o casal, eles são bonitos e tal. Então, o objetivo é que eles forcem ali aquele meio, aquele bairro, a comprar as coisas, sabe? Esse filme é de uma época que eu acho que não tinha Instagram ainda. Mas, gente, é muito o Instagram hoje, assim. A casa é tudo montado, é, a casa. Aí eles dão uma festa, tudo pensando no que vai ser mostrado, como eles interagem. Aí a menina, tipo assim, nossa, sabe, passo gloss da marca tal. Gente, é assim, ó, é o Instagram, exatamente, é maravilhoso. E aí as pessoas ao redor começam a comprar as coisas, assim, morrem de inveja deles e tal, não sei o quê. Começam a se endividar, porque, sabe? Enfim, gente, é um resumo do que passamos hoje. É. Isso. Dicas? Vamos, que a dica maravilhosa para o episódio de hoje, se não a grande beleza, aonde o próprio ator principal diz a frase que é: quando eu completei 65 anos, eu entendi que eu não precisava me preocupar mais com o que os outros pensavam. 65 anos, ele diz essa frase no aniversário de 65 anos. O filme não é só sobre isso, né? O filme é sobre a grande beleza, maravilhosíssimo esse filme. E é isso, Cintia Cruz. Essa dica de filme, tipo, já devia começar o episódio com essa dica. E aí depois começar o episódio. Mas eu guardo pro final. As coisas melhores vêm no fim. Vem no... Gente, a gente nunca fez. Vamos fazer um episódio sobre a grande beleza? Porque esse filme, ele é tão citado. Não, sério, vamos fazer. Vamos Acho que é uma reassistir. boa Eu preciso sugestão. reassistir É uma boa. Bom, dicas. Pera, eu preciso ver o nome do livro. Gente, eu tô numa loucura de livros ultimamente. Inclusive, vou para a Flip este final de semana, morram de inveja. Mas, espera aí que eu quero pegar o nome certo do livro, porque toda hora que eu tenho que falar do livro eu invento o nome. Que eu sou dessas, entendeu? Cadê, minha filha? Não fossem as sílabas de sábado. É da Mariana Salomão Carrara. Este livro é sobre luto, luto real, pessoas morrem, mas é sobre também quem fica quando você tá no seu pior momento, assim. Quando você, né, o luto te arrasa tanto que você deixa de ser quem você é. Então, assim, quem não te abandona, né? Quem que fica? Por que que fica? É muito bonito. É muito bonito esse livro. Muito pesado também, tá, gente? Quem é do, né? Enfim, é um livro sobre luto. E eu queria indicar a série, que eu acho que eu já indiquei aqui, que é a Cenas de um Casamento. Que é isso, né? É um casal ali em crise, e essa coisa de abandonar ou ser abandonado, por que ficar, por que partir, é, é muito bom. É a série, tá, gente? Não é o filme. Tem um filme que tem um nome parecido, não tem? Que é aquele filme com Tem. a Essa é uma série Scarlett. da HBO, né? Mas essa é a série que eu tô falando. Eu acho lindo, assim. É uma série muito bonita, muito bonita. É curtinha. O filme é da Netflix e a série é da HBO, então é a série. É a série. E outra série que eu acho que eu também acabei de assistir, eu fiquei com o estômago embrulhado, que fala sobre a gente esconder coisas sobre a gente, justamente por medo, né, das pessoas irem embora, e o estrago que isso, enfim, isso pode gerar, né? Que é disclaimer. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, essa série, gente. Nossa, pelo amor de Deus. Então é isso. Tô muito cheia das dicas. E tem uma dica, Cintia Cruz, que é o seu evento, que esse episódio sai ainda na semana que vai acontecer o evento. Então, se o É ouvinte, né? verdade, gente. Eu vou ter oficina de escrita terapêutica em São Paulo, presencialmente, dia 9 de agosto.
que é sábado, lá na Vila Madalena. Você vai ter a chance o quê? De estar lá comigo, falando sobre esse processo de escrever para se cuidar, para se curar, para se entender, para se olhar. Não é de escrita enquanto ofício, né? É escrita enquanto autocuidado e, ai, vai ser muito linda. Eu e Camila Naves, minha amiga escritora. É isso. Nossa, amei muito esse episódio. Meu Uhum. Deus, tô leve, tô ótima. Quase veio o choro. Faz tempo que não choramos em episódios, corajosamente. Nossa, meu Deus, eu quero fechar esse episódio, gente, falando, a gente merece ser amado, a gente é amável, sim. É, frase do Bruno. E temos episódios sobre amor, sobre afeto. Vão estar na descrição aqui linkados, os que são relacionados a esse tema. Então, se você ainda tá com esse sentimento gostoso e quer mantê-lo, vá nesses episódios. Talvez tenha uns episódios que gerem raiva e frustração, mas os que vão estar linkados aqui é mais amor do que raiva e frustração. É. É isso, né, gente? Então, ó, beijo, até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.